Qual é a trilha sonora da nossa quarta-feira? Nenhuma, porque eu sou zero à esquerda com música. Eu sou muito boa com gente, mas com música. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para quem não almoçou ainda como eu. Boa tarde para quem já pôde desfrutar do seu almoço, né? 13 horas. Não, ainda não são 13 horas. São 12 horas e 59 minutos. Vamos chamando o pessoal aí, com quem vocês gostariam de compartilhar esse conteúdo. Hoje o bate-papo vai ser muito gostoso com a Rita Hauber, uma excelente terapeuta, uma excelente alma em busca constante de crescimento. Estamos aqui, eu, ela, para compartilhar um pouquinho das nossas experiências, aquilo que fez sentido e faz sentido para nós, né? E estamos também disponíveis para responder algumas perguntas, caso você tiver, né, alguma dúvida, naquilo que a gente puder ajudar do nosso lugar, a gente segue firme. Aguardar a Rita entrar, eu vou mandando o convite da live para a minha rede de contatos aqui. Você pode encaminhar aí. Vamos mandar essa live para os inimigos de plantão, que às vezes os nossos amigos não nos ajudam. Quem sabe os inimigos. Vou mandar para lá aqui. Enviado, ó, Rita já tá aí, Rita, boa tarde. Tava mandando convite aqui pro pessoal. Vou te chamar. Já mandei o convite, Rita, no teu quarto. Olá, tudo bem? Melhor. Vocês me escutam bem? Tudo bem, doutora Patrícia? E todas que estão aqui já ao vivo conosco. Boa tarde. Muito bem, vocês Boa escutam a tarde, gente bem? Inês, nos dá um feedback aí. Tá tudo ok com o áudio da Rita? Tá tudo bem com o meu áudio? Vou aguardar um feedback aí pra gente entrar nos assuntos, nesse bate-papo. A Rita me mandou ontem sobre o que nós vamos falar. Eu disse, não sei, vamos fazer um bate-papo. O que vamos falar hoje? Qual será o nosso assunto? E eu falei, não sei, vamos deixar o assunto fluir. Vamos deixar o assunto fluir. Não falta assunto, né? Não falta assunto quando se trata de constelação familiar. Não, e esse movimento, Rita, de o que vamos fazer, o que vamos falar, vamos nos organizar. E é uma postura que a gente aprende, né? No dia a dia, na escola, precisa preparar isso. Óbvio que a gente precisa estudar, né? Óbvio que a gente precisa direcionar o assunto para não ficar um papo perdido. Mas quando a gente fala de constelação familiar, quando a gente fala de estar presente, de sentir o campo, a gente e se
coloca a serviço, né, desse movimento, a gente aprende também a confiar, né, que esse campo maior, ele nos mostra a direção. Que se a gente vai falar com verdade e com propriedade, não temos com que nos preocupar de não ter um roteiro, né, a seguir aqui nesse nosso bate-papo. Eu não sei se isso faz sentido para você. Faz. E assim, Patrícia, esse foi uma grande contribuição para mim esse ano 2023, é sair desse controle, né, e começar a confiar no campo, confiar na vida que vem no seu ritmo, né, fluindo. Sair desse controle de querer tudo organizado, controlado, programado, tudo dentro das normas, mais ainda que aqui eu, de origem alemã, né, parece que tem que estar tudo programado, não posso sair daquele programa, daquela agenda, daquilo que eu já me programei. Confiar nesse campo e deixar a vida fluir foi um grande aprendizado e me trouxe muita serenidade, segurança e leveza também. Então, esse foi um ganho para mim nesse ano, de começar a confiar, entregar também. Sim, isso não quer dizer que vou deixar tudo para o acaso, né? Eu tenho a minha programação, meus objetivos, minha projeção, mas também confiar no fluxo, deixar acontecer, sem estar se chicoteando, sem estar se cobrando e sem julgar. Ah, isso deu errado porque não deu como eu me programei. Às vezes, toma um outro rumo e sai bem melhor do que eu tenho programado. Então, assim, confiar nesse fluxo é maravilhoso. É isso que eu ia comentar. O problema não é você ter planos, você ter objetivos. O problema é como nós lidamos com a frustração desses planos e desses objetivos. Então, no dia a dia, antes das constelações familiares, antes desse saber sistêmico, a gente oscila muito, né? Vai do êxito, quando o que eu programei acontece, ao fundo do poço quando não acontece. E geralmente se culpabilizando, né? O que eu fiz de errado, onde que eu errei, né? E aí agora a senhora colocou a responsabilidade com leveza. E quando dá errado no antigo padrão, não é uma responsabilidade com leveza, é uma responsabilidade com chicote na mão. Sim. Então, Rita, primeiro, né, nós já começamos aqui esse bate-papo, né? Eu queria que tu se apresentasse para a nossa audiência, em primeiro lugar. Isso. Então, eu sou Rita Borges, sou terapeuta, apaixonada pelas constelações, eu trabalho com constelação familiar individual, onde trabalho com bonecos na água, constelação fluvial, mas o meu maior foco é constelação no grupo. Então, eu tenho um grupo, geralmente nas quintas e sextas-feiras à noite, a gente tem um grupo aí de colegas terapeutas, onde a gente se reúne para constelar. E sou aluna da Patrícia, porque continuo bebendo dessa fonte, justamente porque eu entendi que a gente nunca está preparada 100%. E estar ainda ali estudando, vendo, me traz também um autoconhecimento maior. Me faz olhar também para a minha história. Então, estar nesse movimento, tendo a constelação mais como uma filosofia de vida, que você vai aprendendo no dia a dia. E cada aula da Patrícia acaba sendo um momento também de terapia. Então, você vê a teoria ali, mas ao mesmo tempo você já traz para a tua história, para a tua vida, e já é um momento de olhar para as tuas questões ligadas a essa teoria. Então está sendo assim uma experiência muito rica e que está trazendo uma ampliação de consciência muito grande. Então, assim,
deixa eu te perguntar fantástico. uma coisa. Você já conhecia as constelações antes de me conhecer? Já tinha, inclusive, um certificado, um diploma, já era facilitadora em constelação familiar. Você Já. já fazia constelação em grupo ou só trabalhava individualmente? Só individualmente. Terapia em grupo, eu comecei através dos desafios do mentor Paulo, né? Devo muito a ele, sou grata de ter entrado no curso Viver de Terapias, ali me abriu muito caminho, muito espaço, e um dos resultados de estar no Viver de Terapias foi formar o meu grupo e começar a trabalhar a constelação no grupo. Que, assim, diga-se de passagem, é outra constelação, né? Amo fazer também a constelação individual, mas ali no grupo ela tem uma profundidade muito maior. Não digo eficiente, porque também o atendimento eficiente ele é profundo ou individual, aliás. Mas em grupo ele tem uma outra conotação. E comecei, formei o primeiro grupo, e a partir dali formamos outras parcerias entre colegas, e só está fluindo. Só a cada dia, né? Graças a Deus, está fluindo sempre mais. Rita, então assim, tu já tinha o diploma, já tinha o certificado na parede que validava a tua atuação profissional, né? O que te deu o start de falar assim, mas eu vou fazer mais uma formação? E quais foram os questionamentos que talvez você tenha tido para compartilhar para as pessoas que talvez já tenham uma formação ou que não tenham nenhuma formação e pensam, mas será que a formação é para mim? É válida? O que eu posso ganhar se eu já tenho todo o conteúdo? Eu já sei o que é pertencimento, hierarquia, equilíbrio. Já estou com a teoria toda na minha cabeça. O que a pessoa pode ganhar, né? Em fazendo uma formação como aqui a gente está oferecendo para o pessoal. Então, um ponto assim que eu gosto muito é esse entendimento de que o terapeuta consegue ajudar o outro, o cliente, à medida em que ele se curou, se trabalhou, olhou para as suas questões. E isso é muito importante. De você entrar nesse processo constante, porque a gente nunca vai estar pronta 100%. Você sempre tem alguma questão ali para olhar também. E o curso ali, você olhando para a teoria, tendo oportunidade de olhar também para as suas questões, você vai ao mesmo tempo tendo a teoria, a prática e a própria terapia. Então é um processo todo. E ainda nessa proposta tua, Patrícia, de você ter a oportunidade de participar todas as quintas-feiras na comunidade, essa foi uma chave que me levou a não pensar duas vezes. Por quê? Ali na comunidade a gente tem a oportunidade de ver você constelar. E ao mesmo tempo levando para as aulas semanais as dúvidas da leitura do campo. E isso você tem explicado certinho, essa leitura do campo, esses movimentos que podem se apresentar ali numa constelação. Então, assim, vem muito junto a teoria e a prática e a possibilidade de você olhar para as suas questões. Então, foi Eu esse sempre o falo para movimento as minhas alunas, e a Rita me corrija se eu estiver mentindo aqui, mas eu sempre falo para as minhas alunas que um bom terapeuta, um bom facilitador de constelação familiar, ele se faz à medida que ele representa bastante. Porque quando você representa, quando você se coloca a serviço da terapia do outro, aquela emoção, aquele sentimento que você experimentou no campo do outro, você jamais esquece. Então, quando você for facilitar uma constelação familiar, quando você for fazer uma constelação para o seu cliente, e seja ela individual, seja ela em grupo, você vai entender o movimento. Não sei se isso faz sentido e o que eu falo corrobora na prática, porque às vezes o professor fala muito e mostra pouco, mas você consegue compreender isso, Rita, quando você se coloca a representar
Que você amplia a tua consciência e o teu entendimento? Sim, até porque assim, essa oportunidade que a gente tem, não só no grupo de alunos, mas também na comunidade, de você representar, sentir, né, acessar esse campo morfogenético da outra pessoa, do cliente, e você entra num papel, você não esquece aquilo que você sentiu na própria pele. E muitas vezes isso é muito interessante, você é chamado para representar, às vezes uma pessoa que nunca viu você, que não te conhece, mas quando ela traz um tema que vai constelar e ela te chama, acaba tendo uma conexão ali e você acaba trabalhando uma questão semelhante ou igual tua. Então você acaba fazendo também essa terapia junto, vai constelando, vai puxando carona, né? Você acaba se identificando também com a história constelada do outro. Então, com isso, você vai... Para mim, foram assim várias tomadas de consciência, estando no papel de outra pessoa. Então, ela vai ampliando, sim. Vai te trazendo mais segurança, até para trabalhar depois. Mas Meu trabalho, assim, está num outro nível de confiança também. No sentido de conseguir dar uma olhada, ler o campo, esse fenômeno que vem se apresentando. E uma outra questão, Patrícia, que eu, assim, última semana está me vindo bastante, que muitas vezes você se coloca, né, se dispõe a constelar um tema, mas você não consegue acessar tudo, porque ainda não é teu momento para ver tudo. Então, o que eu tenho vivido no último mês aqui, tem me mostrado que o momento é agora. Mesmo que eu tenha já tentado trabalhar essa questão em outro momento, eu não tive o êxito que eu tive agora. Agora eu entendi uma questão que eu constelei há 2 anos atrás. Minha primeira constelação, agora que eu... era isso. Então, assim, você tem um momento certo para cair a ficha, né? Para entender o fenômeno aí. Mas isso só acontece quando tu entende que constelação não é mágica. Porque algumas pessoas acreditam e outras vendem a constelação como se ela fosse uma poçãozinha mágica que você vai lá, você coloca, né, em observação, terminou, pô, pronto, o problema evaporou, né? E aí, o que tu tem para dizer para essas pessoas, né, dentro da tua experiência, dentro da tua realidade? Como é que a gente pode esclarecer para elas que esse movimento terapêutico é um movimento externo, é um movimento interno? Onde é que está o ganho disso tudo? É um movimento interno, é você, né, estar aberto e começar a ver, estar aberto para também se permitir entender o que está por trás, qual é o fenômeno inconsciente ali, qual é a tua lealdade com o teu sistema familiar. Mas isso não é uma pílula mágica, não. Não é que numa constelação você vai entender tudo, vai clarear tudo e você vai ter resultados que você quer. Muitas vezes, o processo é lento e os resultados vêm de acordo a ter um entendimento e também de baixar esse julgamento e essa expectativa. Porque eu me lembro de um atendimento meu que eu fiz numa cliente que ela queria um X resultado. E para ela não aconteceu nada. Só que uns meses depois, ela me manda mensagem pedindo se constelação também curava dores físicas. Eu disse, não é que ela cura, mas se essa dor física tem um fundo emocional e a constelação liberou esse bloqueio emocional, a dor não tem mais razão de existir. Eu disse, não, porque eu não tive mais tal dor. Ou seja, ela teve um resultado bem diferente do que ela tinha se programado para a constelação. Então, se abrir para esse movimento e se permitir também liberar. Porque às vezes nós temos ganhos em permanecer na vítima. E entender que enquanto eu estou na postura de vítima, eu não consigo avançar. Eu não consigo me permitir a tomar consciência e a evoluir. Então, sair dessa postura de vítima e de julgamento.
Uma outra questão muito profunda para mim foi a questão de olhar para pai e mãe, tomar força de pai e mãe na totalidade, sem fazer aquela separação. Isso eu gosto da mãe, como diz a Patrícia, sem pegar a fórmula e separar. A gente tem esse vício de olhar para o pai e para a mãe num lugar de julgamento. No momento que eu comecei a agradecer a vida e olhar para eles como seres humanos, com isso eu não estou entrando na questão da personalidade deles, que eles também têm os problemas deles, as dores deles, mas foi através deles que eu vi. Eu reconhecer a vida que chega até nós, nessa dinâmica dentro dessa família que eu nasci, e agradecer, sair dessa postura de julgar e sim agradecer também faz uma grande diferença na vida. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto das constelações porque a gente tem que aceitar. E como é que eu posso aceitar o meu pai que me abandonou? Ou como que eu posso aceitar o meu marido que me traiu? Como que eu posso... Né? Cheia de questionamentos nesse sentido. Então, eu não gosto das constelações, porque como que eu vou perdoar um traidor? Como que eu vou perdoar um pai que às vezes violentou, né? Até fisicamente ou até mesmo sexualmente uma filha. E quando na verdade não se trata disso, né? Se trata de, primeiro, autorresponsabilidade. Você é responsável parcialmente pelas coisas que te acontecem e deixar a responsabilidade que o outro arque com a responsabilidade do que aconteceu. Pela ação ou pela omissão. Porque é isso. É física, né, Rita? Toda ação vai exigir, vai implicar em uma reação. Isso não tem como se livrar. Física lá, Newton, lá, base escolar, né? Toda ação implica em uma reação. Você tem que ser responsabilizado e se responsabilizar pela sua ação e o outro responsável pela sua reação. E isso faz uma diferença enorme no dia a dia da nossa vida. Você saber olhar, né, para essa vida que nos veio e eu sou responsável pela minha reação. Sair dessa postura de vítima é fundamental para poder fluir com mais serenidade. E eu ontem estava falando com uma pessoa querida, que eu não tenho muito contato, e que às vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo à nossa volta e a gente se enxerga no fundo do poço, né? Como se não tivesse nenhuma alternativa. Só que é só no fundo do poço que eu tenho impulso para voltar para a superfície. Enquanto eu estou ora na superfície, ora engolindo um pouco de água desse poço, eu não consigo, eu fico nadando nesse poço e eu não consigo encontrar uma saída. Agora, se por vezes eu me permito chegar até o fundo do poço, eu consigo ter impulso suficiente para respirar o ar na superfície e não morrer afogada. Ali você trouxe também um outro elemento, né, Patrícia? Eu me permitir e eu também admitir que às vezes eu preciso de uma ajuda externa. Eu preciso de um profissional que me auxilia para olhar por que eu ainda não consigo reagir nesse fundo do poço. Então, ver a terapia como um caminho. Eu admitir que a terapia não é uma questão para determinadas pessoas. Não, é para todo mundo. É todo mundo que quer conhecer a sua história, evoluir com mais serenidade. A terapia é um caminho. Às vezes as pessoas não fazem terapia, Rita, porque elas dizem que não tem dinheiro.
né? Eu não faço terapia porque eu não tenho dinheiro. Que é muito caro. É possível o dinheiro fluir na nossa vida se as emoções não estão bem acomodadas? Se você se permitir olhar para essa questão, por que o dinheiro não flui na minha vida? Você vai direto lá para a tua infância, para o colo do pai ou da mãe, e se permitir olhar para isso, o dinheiro também começa a fluir melhor. Você começa a administrar diferente aquilo que você tem. E você começa a ter uma vida mais próspera. Por quê? Porque o seu olhar começa a mudar. E com isso, toda a energia, né? Toda a vibração, a gente passa a vibrar em outra frequência. E tudo começa a fluir. E você começa a ter mais disposição para ver como eu posso ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, sair da postura de querer ganhar, né? E quem quer ganhar é criança. Agora eu sou adulta, eu posso fazer, co-criar esse dinheiro de alguma forma. Perfeito. Ser responsável também por isso, né, na minha vida. Sair da postura da criança, que quer tudo de mão beijada, e fazer o seu corre, né? O seu movimento. Né? Seu movimento para o dinheiro chegar com maturidade. Agora, enquanto eu fico como vítima, né, como criança, esperando, aí eu posso estar repetindo frases e fórmulas que o dinheiro não vem. Né? Rita, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa primeira formação que você fez foi online ou foi presencial? Foi online. Foi online. E, e aí talvez tem algumas pessoas aqui que estão falando assim, mas para que eu vou fazer uma formação em constelação? Eu não quero ser terapeuta. Então eu vou lá e faço, estou com um problema X, vou lá e faço uma constelação X para resolver o meu problema. Para essas pessoas, o que tu diria? Tu diria para elas que vale a pena elas fazerem um movimento de vir fazer uma formação do que fazer uma constelação pontual? Qual o ganho que essas pessoas teriam na vida delas de sair daquele movimento de eu vou lá e faço uma constelação X para dor no joelho, eu faço uma constelação para o meu relacionamento. Qual a diferença desta pessoa, e que é um movimento super válido, né? Ok, para aquela pessoa que, não, mas eu tenho a possibilidade de fazer uma formação. O que eu ganho a mais em fazer uma formação do que só ir constelar? Então, a formação, ela te abre muitos leques. Em toda a tua profissão, mesmo você já estando na profissão ali, sendo professora, sendo médica, enfermeira, a formação na constelação familiar, ela te abre um entendimento e você passa a ver a outra pessoa dentro do sistema e você consegue visualizar o movimento dessa pessoa também, da alma dessa pessoa. Então, assim, o entendimento que você tem, a forma como você vai abordar as pessoas com as quais você se relaciona muda. O teu relacionamento, tanto na família quanto na sociedade, muda totalmente. Porque você passa a olhar a pessoa de uma outra forma. Você passa a reconhecer ela dentro do sistema dela. E você consegue identificar os movimentos dela. E muitas vezes com uma pergunta, com uma observação, você consegue levar a pessoa a tomar consciência que ela precisa fazer um movimento para sair dessa situação. Então, esses elementos a formação traz, além de todo o ganho pessoal, da tua terapia pessoal, do teu autoconhecimento, da ampliação do teu entendimento em relação a você, você ganha essa questão da convivência, de poder se movimentar dentro das tuas relações no trabalho, na sociedade, na família, com um outro olhar. Você passa Tu sabe que eu te ouvindo aqui, eu fui para uma fala do Bert,
uns anos atrás, em Curitiba, ele fez um seminário para empresários. E aí os empresários queriam olhar a saúde financeira das suas empresas, enfim. E toda vez que ele era confrontado para uma questão técnica, digamos assim, ele sempre falava assim: eu não entendo de empresa. As constelações não entendem de empresa. As constelações, elas se prestam ao relacionamento. Elas estão a serviço dos relacionamentos. E toda a nossa vida é baseada em relacionamentos. Essa frase final já é uma frase da Patrícia aqui, né? A frase do Bart diz assim: eu entendo de relacionamentos. Quais são os relacionamentos que podem estar adoecendo o seu trabalho? Quais são os relacionamentos que podem estar emaranhando o seu relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira, ou até mesmo com os seus filhos, né? Quais são os teus relacionamentos que estão te impedindo de te relacionar com o dinheiro? Então, constelações familiares, ela é uma terapia de relacionamentos. Ela é um olhar sobre as relações humanas, porque é só sobre. E quando estamos em relacionamentos humanos, com o vizinho, com o gerente do banco, quando a gente está se relacionando com os familiares, às vezes aquele familiar mais chatinho, assim, de conviver, é nesses relacionamentos que a gente sabe realmente se a terapia está em dia, se está funcionando. É verdade. Bem, o impacto é nessa questão do relacionamento, daí começa o relacionamento contigo mesmo, com a família, com a sociedade, no mundo do trabalho. E aí você começa a perceber que todo mundo muda ao teu redor. Mas, na verdade, quem... Exato. Quem... Deixa eu só... exatamente. Então é para isso que se prestam as constelações familiares. E eu acredito que o ganho da formação, né, é exatamente isso: é você fazer uma caminhada terapêutica. E nada impede que, fazendo essa caminhada terapêutica, eventualmente você vai sim trazer, não só na terapia, não só na formação, questões suas para serem consteladas, para serem vistas, mas também sentir a necessidade, né, de procurar um outro terapeuta e olhar, procurar a Rita e olhar, independente da formação. Mas esses movimentos internos, essa tomada de consciência, de se entender como parte de um sistema e entender o outro que você se relaciona, parte de um sistema também, e que ninguém se movimenta nesse jogo da vida sozinho, não é a Rita que me causa desconforto, se fosse o caso. Não é a fulana de tal que eu não... Tem toda uma história ali, né? Tem toda uma história que a Rita carrega que talvez esteja ressoando na minha alma. E aí não é que eu não gosto da Rita, que eu não fui com a cara da Rita. Talvez a Rita carregue dores que despertam gatilhos do meu sistema. E aí nós temos um movimento natural, uma tendência natural a rejeitar, a refutar aquilo que nós carregamos dentro de nós. Observem, façam esses movimentos agora. Nós estamos chegando em épocas de encontros familiares, né? Uns vão porque amam esses encontros, outros vão por obrigação, porque é a única data do ano que precisa obrigatoriamente estar com a família, né? Tá chegando o Natal aí. Observem, façam uma autoanálise, utilizem essa nossa live, esse nosso conhecimento aqui para colocar em prática um pouquinho disso no teu dia a dia e observe se aquela pessoa que você mais tem dificuldade de relacionamento, talvez não seja a pessoa mais parecida com você.
que te coloca como se fosse um espelho, frente a frente com aquilo que você quer negar em você mesmo. É porque nós queremos apagar as nossas sombras. E para mim, Patrícia, e eu acho que eu passo isso para vocês, um dos grandes pontos das constelações familiares, dos ensinamentos sistêmicos que o Bert Hellinger nos traz, é que ele faz com que a gente aprecie e acolha as nossas sombras. E quando a gente faz esse movimento de acolher essas nossas sombras, esses nossos medos, essas nossas dores, parece que elas vão escorrendo pelo ralo, assim, elas vão perdendo força sobre nós. Enquanto a gente briga, né, e tenta resistir, investe força contra, a gente acaba ficando nesse sofrimento ali, não consegue soltar. Esse também é uma questão assim que mexe bastante com quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento. Você parar de resistir e de excluir as sombras. Exato, exato. Tem isso. Só Paulo Ricardo Barbosa. Probleminha aqui. Gente, final do ano tá tudo assim, né? E todo mundo querendo resolver o que deixou pendente para o ano para iniciar 2024 de uma forma diferente. E aí, agora eu converso contigo, Eli, né? Já estamos aqui há uns 35 minutos, eu e a Rita conversando, e eu te pergunto: você quer que o teu 2024 seja diferente ou seja o mesmo que foi 2023? Quantas dores você vem carregando e você vem suportando que você já não aguenta mais e já não sabe mais por onde começar? Dores físicas, dores emocionais, problemas de relacionamento, né? Nós queremos, eu desejo que você faça diferente. E para fazer um 2024 diferente, é preciso fazer algo diferente que você nunca fez. Talvez seja esse movimento, seja olhar para você, olhar para suas dores, olhar para suas emoções de um outro lugar, com menos peso, com menos julgamento. Às vezes a gente está tão disponível, a gente está tão disposto a acolher o outro, as dores dos outros, mas a gente não acolhe as nossas próprias. A gente é forte para o outro, a gente está sempre pronto para o outro, mas para a gente mesmo a gente sempre arruma uma desculpa. Não é agora, não posso. Tenho certeza que tem vários aqui que indicam terapia para todo mundo. Mas ir mesmo fazer uma terapia para si, não. Talvez por medo. E é um medo natural, né? É natural que a gente tenha esse medo. Fazer terapia não é doce de leite. Tá muito mais para um creminho azedo do que para um doce de leite. Não é uma pílula mágica. Não existe pílula mágica, não existe poção mágica. O que existe é entrega e movimento. E é isso que a gente oferece na nossa formação em constelação familiar. Acompanhar você durante esses 12 meses de formação. Aqui nós estamos falando principalmente desse módulo básico. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Então, às vezes as pessoas me perguntam: tá, mas por que você dividiu a formação em 3 módulos? Módulo básico, intermediário e avançado. O que tem de diferente neles? Eu sempre falo que a gente vai aprofundando, né? Que o módulo básico tem a base mesmo do entendimento e da filosofia sistêmica, né? A base mesmo, que ela é um pouquinho mais teórica. Nós temos prática também, mas ela é um pouquinho mais teórica para você saber qual é
o chão que você está precisando, né? Fazendo o alicerce ali para a gente construir os outros módulos. E à medida que a gente avança para o nível intermediário e o nível avançado, que é o que você está cursando agora, a gente vai aprofundando nessas relações humanas e trabalhando mais a prática, mais a vivência e tendo só o suporte da teoria. Eu cumpro essa promessa ou é só conversa de vendedora? Não, a entrega é bem mais do que a promessa, é bem maior. E assim, um diferencial também que eu aprecio bastante são os encontros semanais, as aulas semanais, né? Porque as outras experiências que eu fiz eram workshops no final de semana, uma vez no mês, né? Cada 2 meses. Agora, você ter aquela aula semanal, onde você pode tirar dúvida, você pode estar mais próximo ao mestre, à professora, faz também o diferencial da sua contribuição. Então, além dessas promessas, tem essa questão da Patrícia estar bem presente, a gente tem contato direto, tirar dúvidas, tem um grupo, mas assim, a aula semanal, toda semana você tem as aulas gravadas, tem os conteúdos gravados, tem, mas a aula presencial ali, semanal, é uma entrega, assim, que faz toda a diferença. Contribui muito para o nosso aprendizado. E você é uma das alunas muito participativas, né? E eu tenho observado que nos últimos encontros, assim, às vezes a gente trata um assunto que naquela semana você trabalhou nas suas vivências de constelação familiar. Das vivências que você promove de constelação familiar, muitas vezes esse assunto que você abordou lá vem reforçado, né? Eu tenho assim, me apoiado bastante nessa questão também dos meus atendimentos, né? Ou levado dúvidas de questões que surgiram nos meus atendimentos, ou também, como você traz ali, tenho atraído, né, minhas clientelas, bem naquela semana que a gente trabalhou um determinado tema. Parece que, como você mesmo diz, o campo de força vai ampliando e atrai justamente a pessoa que está vibrando naquela situação. Então, isso eu pude, assim, fazer a experiência prática disso. A gente trabalhar no tema, em aula, e naquela semana eu constelar. Oi, Rita. Desculpa. Repete que eu falei em cima de ti, repete. Assim, eu tenho feito essa experiência de a gente trabalhar um tema na sua aula e naquela semana vir para mim clientes com aquele problema para constelar, com aquele bloqueio para ver. Então, é bem essa questão do campo de força. Né? A gente trabalha o campo, amplia teu campo de força e vem a pessoa, né? Parece que ele atrai aquela pessoa que precisa resolver algo semelhante. Então, bem interessante ver esse movimento que acontece. Sim, exato. E às vezes eu noto isso que acontece na comunidade também. A gente aborda um assunto na nossa aulas, que acontecem às segundas-feiras à noite, e às vezes na quinta-feira segue. A aula parece que ela se conclui na comunidade na quinta-feira. Uhum. É bem esse de campo de força. É interessante quando a gente se permite viver isso, esse movimento, você começa a identificar como isso acontece na prática. Ou às vezes você constela, você conhece as pessoas que estão ali contigo para representar. E chega uma pessoa que nunca viu, né, e acaba escolhendo para representar uma pessoa que tem uma história idêntica dela. Eu me lembro que uma vez eu constelei uma pessoa que ia olhar para a questão de pai, que tinha um abandono do pai, e ela escolhe para representar ela alguém que tinha vivido isso também. Ali que eu comecei a entender como que o campo age. Né? Se acaba indo representar alguém
que tem algum elo ali, alguma conexão que faz sentido para você também, e você consegue também olhar para a sua questão representando o campo da outra. Você consegue entender. Você tendo a mesma experiência, você entra no campo, você consegue olhar também de fora, né? Você consegue ver a própria dor com outro olhar. Exato. E para mim tem um ganho que as constelações, não desmerecendo, em hipótese alguma, nenhuma outra terapia. Porque todas elas existem, todas elas são válidas, todas elas têm e cumprem o seu propósito. Contudo, o que eu noto que a maioria das técnicas terapêuticas, elas são técnicas terapêuticas, né? Elas são ferramentas que a gente tem. Mas a constelação familiar, ela traz um embasamento das leis da vida, da forma como nós nos relacionamos, que é como que a gente poderia dizer, se eu fosse fazer uma analogia, né, ela poderia ser a caixa de ferramentas. É onde você acomoda todas as outras ferramentas. Então, as constelações familiares poderiam ser facilmente base teórica, né? Além de para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, como terapeuta, mas também como médico, também como advogado, também como conselheiro tutelar, assistente social. Né? Assistente social deveria ser uma cadeira acadêmica sobre as constelações familiares, para entender quais são as dinâmicas inseridas em tantos conflitos que eles atendem todos os dias, né? Os assistentes sociais, eles vibram com o conflito familiar todos os dias, assim como o conselheiro tutelar também, né? E é difícil, porque às vezes você que se apega à lei, você se apega ao que a lei diz, como é que a lei tem que ser, mas nem sempre a lei reflete, né, as emoções. Na maioria das vezes a lei não reflete as dinâmicas familiares, o que está incluído, o que está por trás ali. E aí, então, as constelações familiares e uma formação é para mais diversas profissões, não só para terapeutas ou não só para o seu uso pessoal, né? Então, todos esses profissionais que eu citei aqui teriam um ganho gigantesco em fazer uma formação. Com certeza. Eu me lembrei agora da minha experiência de conselheira. Eu fui conselheira tutelar. Como teria sido diferente se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje? Porque deve ser pesado, né, Rita? É pai, mãe brigando, é violência, é abuso. É muita coisa pesada para uma pessoa. Porque o conselheiro tutelar não exige nenhuma formação, né? Você não precisa ter nenhuma formação para ser conselheiro tutelar, é eleição. Então, não. Até hoje, não. Sim. Não. Mas, assim, entrando agora nessa questão do conselho tutelar, né? Ele vai defender o direito da criança e do adolescente, e sempre no momento, assim, de crise familiar, né? Onde o direito dessa criança estar na família está sendo ameaçada por questões diversas ali. Então, se o conselheiro tivesse esse entendimento, a forma como, não que ele não iria atuar nessas questões, mas a forma como esse atendimento aconteceria seria diferente. Porque é bem importante. E eu noto, em alguns casos que eu tive acesso a atuações de conselheiro tutelar, é perceptível o quanto as experiências pessoais daquele conselheiro tutelar implicam diretamente na condução dos casos que eles atendem. E o quanto isso muitas vezes é prejudicial e nocivo
para aquela família em questão ali. Então, dona Rita, eu queria muito, muito, muito te agradecer, né, pela tua disponibilidade, pelo nosso bate-papo. Estou à disposição para fazermos lives no teu perfil quando precisar, né? Porque vocês viram que eu gosto de falar pouco, né? E vou deixar você se despedir do pessoal, dar um último recado, com aquilo que faz sentido para o seu coração, que faz sentido para você, né? Estamos todas aqui numa grande corrente de amor para compartilhar os nossos saberes, né? E da nossa parte colaborar para que o mundo seja menos injusto, que vibre mais no amor do que na vingança, do que na dor, do que na raiva. E por isso que humildemente a gente está aqui 1 hora da tarde compartilhando, batendo esse papo gostoso aqui. Então, passo a bola para ti e aí a gente encerra, porque eu sei que tu tem cliente, tu tem os teus atendimentos e a gente não precisa se estender aqui. Então, eu agradeço o convite nesse espaço aqui e agradeço as pessoas que estão aqui ao vivo conosco e as que vão chegar à gravação dessa live também. E eu faço esse convite, se você, independente da profissão que você exerce, no momento da vida que você está, se permite, e o curso de formação é um caminho, né, onde você pode sim pensar numa profissão, mas também pode pensar em melhorar os seus relacionamentos, tanto da tua família, a convivência social e na tua profissão. Então, independente da profissão que você exerce, o curso de formação, de constelação familiar só vem agregar. Agregar também no sentido de te preparar melhor como profissional, como pessoa, e te dar mais elementos no teu trabalho. Isso permite que 2024 seja o ano assim, que traga uma evolução, né, da sua própria consciência, que seja um ano de bênção, mas tudo isso é possível desde que você dê o primeiro passo. 1% cabe a cada um, né? O 99% pode vir, mas 1% é o seu. Primeiro movimento, se abrir para essas novidades, né, cabe a nós. Nós precisamos semear para colher. E eu agradeço essa oportunidade, esse momento que eu tive na vida de conhecer Patrícia, de conhecer Paulo, que me levou a outro patamar. Esse 2000, agradeço muito esse ano, né, 2023, que foi muito importante para mim, muito desafiador. Aprendi muito, sim, tive momentos assim de olhar para mim também, então assim, o pessoal também foi um grande ganho e estamos aí, né? Que 2024 venha com muita bênção. Para Maria Antônia também. Às vezes a gente só precisa de uma decisão. E é uma única decisão que pode mudar toda a nossa vida. Não porque você vai ter uma vida nova e diferente, mas você vai olhar para a sua vida de uma nova forma, de um novo lugar, né? E precisa se tomar decisão. Uma decisão, ela pode nos levar para o mais, mas ela também pode nos levar para o menos. Mas essa decisão, ela precisa ser tomada, né? Então, Rita, mais uma vez, muito obrigada. Fica o convite para vocês. Amanhã nós temos live às 10 horas da manhã. Nós temos live amanhã ao meio-dia com o Márcio. Fica o convite que é para todos aqueles que são pais de crianças da nova era, que estão meio perdidos aí em como conduzir seus filhos, né? Como não atrapalhar as missões e os propósitos deles. Fica aí o convite. E às 13 horas nós temos mais uma live com a querida Sônia Freire. Então,
Espero todos vocês. Um grande beijo e até amanhã. Mais uma vez, Rita, muito obrigada. E para os alunos, fica tudo claro aqui que amanhã, e não só alunos, amanhã nós temos comunidade cedinho, 6h30 da manhã. Nos vemos lá. Obrigada, Patrícia. Um grande beijo e abraço.